Vamos agradecer a Jesus a oportunidade, pedir que nos ilumine e vamos fazer uma reflexão sobre esse tema grande, a importância da doutrina espírita em nossa reforma moral. Tem muitas questões aqui para a gente refletir, né? Então vamos refletir e aproveitar o tempo. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles, num livro que chama Leis Morais da Vida, que ela comenta a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Então, nessa mensagem, eu vou ler só alguns pontos dela. Ela diz assim: são de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai, invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Existe dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige em indivíduos e coletividades ditos civilizados. As leis morais da vida são impostergáveis. Ninguém as derroga. Não as subestima impunemente. Não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas na consciência das criaturas. Mesmo o bruto sente-as em forma de impulsos ou pelo luzir da sua grandeza transcendente nos pródromos da inteligência. Leis imutáveis são as leis da vida. A modesta contribuição, ora reunida em volume, objetiva despertar sentimentos elevados, clarear mentes em aflição ou que dormem na ignorância das verdades espirituais, contribuindo com as vozes dos céus no desiderato da edificação da nova humanidade com Jesus para o milênio por vindouro. Dando-nos por trabalhadora que reconhece sua pouca valia, exoramos a proteção do Mestre incomparável para todos nós, seus discípulos imperfeitos, embora amorosos que tentamos ser. Joana de Ângeles, Salvador, 7 de maio de 1975. Então essa mensagem faz a abertura do livro que chama Leis Morais da Vida. Tá? Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, nessa mensagem, ela chama a atenção para um ponto que é importante para a gente partir para a nossa reflexão. Há dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige em indivíduos e coletividades ditos civilizados. Quando ela diz isso aqui, e a gente fala de reforma moral, uma das questões que eu fiz, quando eu vi essa questão de moral, eu fiquei tentando achar como que a gente poderia definir moral. Se a gente for refletir bem aqui agora, quem não viu ainda essa definição, não pensou sobre isso, vai falar, mas como é que eu vou definir exatamente moral? O que significa exatamente? Assim, do ponto de vista prático, o que eu posso entender disso para levar pronto para eu tomar uma atitude a partir de agora, já que a proposta é reforma moral. Então aí a gente vai no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem as questões que vão tratar do assunto de uma forma, vamos dizer assim, objetiva e bem clara. Por exemplo, na questão 629, que está na terceira parte, que já está nas leis morais, o Kardec perguntou exatamente isso. Que definição se pode dar da moral? Aí os Espíritos responderam: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então agora clareou. Eu já tenho uma definição de moral. É a regra
de bem proceder. Distinguir o bem do mal, observância da lei de Deus. Na questão 614, que é a primeira da terceira parte, ele pergunta assim, o que se deve entender por lei natural, que é a lei de Deus. Ele fala, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando a Joana de Ângeles chama a atenção para todas as dificuldades que a humanidade está vivendo hoje, e essa humanidade somos nós, ela está, de uma certa forma, colocando que nós estamos moralmente, como ela diz aqui, na infância. Ou seja, estamos muito atrasados em relação à observância e ao cumprimento da lei de Deus. Por estarmos atrasados nesse sentido, nós deixamos de cumprir a lei. Ao deixar de cumprir a lei, nós construímos os sofrimentos, as dificuldades que estamos vivendo hoje. Aí nós temos uma proposta, feita pela doutrina espírita, para fazer uma reforma moral. Uma reforma moral, então, nos nossos comportamentos. E é aí que vai chamar para a reflexão. Seria cada um de nós voltar para dentro de si mesmo e analisar quais são os pontos principais em que estamos contrariando a lei. Esse é o primeiro passo. O outro, quais os possíveis pontos que eu já contrariei no passado e que já estão gerando as consequências que eu estou vivendo hoje. Porque até um determinado momento, a gente não conseguia imaginar que somos os responsáveis pelos nossos desatinos, pelos nossos problemas. Há sempre uma necessidade ou uma expectativa de encontrar um culpado externo para as dificuldades que nós estamos vivendo. Como que a doutrina espírita, então, colabora com isso? E qual que é a importância disso? É uma importância dura até, porque é de conscientização. É quando nos chama para nos conscientizar da nossa responsabilidade por tudo o que acontece conosco, tanto de bom quanto de ruim. Essa distinção entre o bem e o mal é responsabilidade nossa. Para eu distinguir o bem do mal, eu preciso entender a lei. Mas não basta entender, eu preciso querer aplicar a lei. Ao aplicar a lei, é que eu vou começar a fazer o bem por mim e pela sociedade que eu estou, de uma certa forma, condenado a viver. Essa história do bem e do mal é tão interessante que Adão e Eva, lá no paraíso, a mensagem diz que eles foram proibidos de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que o dia que eles comessem o fruto dessa árvore, eles certamente morreriam. Sabe o que nós, humanidade, fizemos com isso? Nós passamos a culpar o Adão e a Eva por todos os erros que a humanidade está vivendo até hoje. Por tudo que a gente chama de pecado, está lá no Adão e Eva. O batismo que a gente passa por ele hoje, né, na igreja, ainda é para se redimir dos pecados, do pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. Só que nós já não conseguimos mais conceber isso como verdade nesse sentido. Nós já ultrapassamos, a nossa inteligência já desenvolveu o suficiente para começar a perceber que nós temos responsabilidade disso. Então agora a doutrina espírita vem para nos afirmar isso, nos conscientizar disso e nos ajudar a fazer a reforma, considerando que a responsabilidade é nossa. Mas qual que é o simbolismo lá de Adão e Eva? Se considerarmos que eles estavam simbolicamente numa fase de início de tipo pré-humanidade, quando eles entrassem na fase do conhecimento da lei, do entendimento do bem e do mal, eles deveriam morrer para a fase anterior e passar para a fase atual da humanidade e iniciar o desenvolvimento que seria
primeiro uma formação moral. Então, esses espíritos que simbolizam toda a humanidade na sua fase inicial, eles representam aquele momento em que nós assumiríamos a racionalidade. E com a racionalidade nós íamos conviver com a lei, passaríamos a ter liberdade de ação, livre-arbítrio, e a partir do livre-arbítrio discernir entre uma coisa e outra, o bem e o mal. Toda vez que eu cumprisse a lei, era o bem. Toda vez que eu descumprisse a lei, era o mal. E assim foi feito, e assim tem sido feito. De lá para cá, nós nos formaríamos moralmente. Como? Cumprindo a lei, fazendo o bem. Mas nem sempre nós conseguimos acertar. Porque na fase inicial, o desconhecimento da lei é muito maior. O não entendimento da lei ainda é muito maior do que o entendimento. Na fase que nós estamos hoje, não atingimos o meio do caminho de entendimento da lei. Por isso, nós erramos mais do que acertamos quando se trata da questão espiritual. Ao errar, ao descumprir a lei, por uma certa inconsciência até, foi instituído o mal, né? Então, toda vez que o outro erra, aí eu falo que é mal. Porque é mais ou menos assim, o mal é o apelido que as pessoas puseram no erro que a gente comete. É o apelido que eu coloco no erro do outro. E ficou assim. Então, o outro está errado, foi mal. Eu estou sempre certo e nunca foi mal, porque tudo que eu fiz é culpa de alguém. Mais ou menos assim. O Adão culpou a Eva culpou a serpente. E se a serpente falasse, certamente ela ia culpar alguém. Né? Então, aí cresceu assim. Hoje nós estamos numa fase que estamos aproximando de um momento de fazer uma grande transição. Mas para fazer a transição, nós precisamos fazer a reforma moral. A reforma dos nossos comportamentos. É uma readaptação a uma realidade que nós vamos descobrindo com mais clareza, com mais profundidade. Aí nós vamos entendendo todo esse simbolismo e vamos compreender que está tudo certo. Faz parte do nosso crescimento cometer enganos. Não precisamos tratar os nossos enganos como mal e falar que nós vamos ser castigados porque cometeu um mal. Nós vamos ser responsabilizados pelos nossos enganos. Os nossos enganos são o resultado da tentativa de acertar, de fazer. Ao não fazer corretamente, nós somos convidados a refazer. Fomos convidados a formar o nosso crescimento. Não conseguimos fazer, estamos sendo convidados a reformar, formar de novo, fazer de novo. Este é o momento que nós estamos vivendo. A importância da doutrina, então, nesse complexo todo aí, é que ela mostra para nós tudo isso com mais clareza, porque ela chama a atenção para a nossa racionalidade. Essa racionalidade começou há muito tempo atrás, mas nós vamos caminhando nisso muito vagarosamente. Quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da fé raciocinada, ele diz que essa é que é a fé inabalável, é a raciocinada. Como que eu posso ter fé raciocinada? Adquirindo conhecimentos, para que o meu raciocínio tenha a lógica dos conhecimentos adquiridos. Os que eu tinha não são suficientes. Eu preciso de novos conhecimentos, novas visões, novas percepções, novos entendimentos. Esses novos entendimentos vão me ajudar a formar o raciocínio lógico sobre os determinados comportamentos da vida. Então é aí que a doutrina vai ensinando para nós. Na questão 630, ele pergunta assim: como se pode distinguir o bem do mal? A resposta: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la.
Na 632, ele pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Sim, pode. Eles não responderam, não foi assim não. Mas eu estou respondendo pelo raciocínio. Pode. Nós todos já erramos achando que estava acertando. Então isso faz parte do processo. Mas eles respondem já uma resposta mais afirmativa e mais positiva. E orientando, eles falam assim: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganeis. Ele já deu a resposta da orientação de Jesus: fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas ainda assim, até adquirirmos um conhecimento claro e amplo dessa mensagem de Jesus, nós vamos fazer pelo outro algo que depois, quando vier para nós vamos achar ruim, mas que na época achávamos que era bom e que até gostaríamos que o outro fizesse por nós. O tempo, o conhecimento, o aprendizado é que vai nos levar a todo esse entendimento. Aí tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que ele fala assim: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já perguntaram isso? Por que Deus não fez tudo certinho já? Tudo prontinho, todo mundo bonitinho. Mas ao mesmo tempo a gente vai imaginar, né? Que chatice que seria isso, né? Tudo igualzinho, tudo bonitinho. Você não ia precisar ter mais partido político para você criticar ou xingar, né? E os candidatos e os dirigentes. Tudo bonitinho. As religiões todas entendendo. Nem precisava de mais religião, não é para quê? Todo mundo entendendo tudo do mesmo jeitinho, tudo igualzinho, tudo certinho. Como que a gente ia aprender? Como que a gente ia buscar mais conhecimento, desenvolvimento? Como nós seríamos incentivados a melhorar se não tivesse ninguém para nos criticar? Ou até alguém para a gente invejar? Então, o mundo seria uma tragédia, né? Aí, eles respondem assim: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Então, nós temos liberdade de escolher o caminho. Se você disser assim hoje: mas eu escolhi isso que eu estou vivendo? Sabe qual é a resposta? Sim. Nós escolhemos direto ou indiretamente o que estamos vivendo hoje. Está ruim? Para muitos de nós está, não é? Ou melhor, tem coisas ruins e tem coisas boas. O nosso objetivo é reformar as coisas ruins. Então, se está ruim, e eu sei que fui eu que fiz e fui eu que escolhi isso para consertar o que eu não fiz ou fiz errado, então agora, mãos à obra, eu vou recomeçar, refazer. Essa é a proposta. Esse é o objetivo da reforma. Consciência primeiro, assumir a responsabilidade e depois fazer a renovação, fazer a mudança. Se todos nós decidirmos a fazer isso, nós faremos uma grande melhoria na humanidade, que era o propósito da espiritualidade quando ditou o Livro dos Espíritos para Kardec, quando ditou a doutrina. Era fazer a renovação moral da humanidade a partir de cada um de nós. Cada um de nós que sair daqui hoje melhor, renovado, significa melhora na humanidade. Se eu decidir que a partir de hoje eu não vou fazer mais, eu não vou ter mais determinados comportamentos que eu tinha antes, isso significa que a humanidade melhorou com essa mudança minha. Mas e se 100 pessoas que estão aqui decidirem fazer isso e cada uma deixar de fazer uma coisa ruim que vinha fazendo, essa melhora vai ser muito mais intensa. E se essas 100 pessoas influenciarem outras mais 100 para que essas outras façam, a renovação está acontecendo e a humanidade vai melhorando. Para que isso aconteça, agora eu não tenho que esperar o outro.
porque agora a responsabilidade é minha. Então, eu vou fazer a renovação a partir de mim. O que eu posso mudar? O que eu posso corrigir? Quais os defeitos que eu tenho? O que eu tenho agido contrariamente à lei de Deus? Analise. Senta, deita lá no travesseiro hoje, à noite, né, cada um de nós, e vamos analisar. O que eu tenho feito que estaria contrário à lei? O que eu tenho que esconder? Tem esse negócio do segredo, né? Eu imagino que quase todo mundo tem um segredinho, né? O ideal era que a gente não precisasse ter segredo. Tipo, o ditado fala assim, a minha vida é um livro aberto, né? Então, o ideal seria isso, que a gente não precisasse ter segredo. Porque, normalmente, o segredo, tem muito ditado sobre essa questão de segredo, mas é uma coisa que a gente ainda precisa esconder de uma maioria, por isso diz que segredo a gente conta para uma pessoa só. Alguns dizem que de cada vez. Mas o certo é que o segredo é coisa que, se determinadas pessoas souberem, não é legal. Se determinadas pessoas souberem do meu segredo sem eu querer, e isso não é legal, provavelmente tem alguma coisa ilegal, vamos dizer assim, contrária à lei de Deus. Aí a gente começa a trabalhar essas coisas, porque nós estamos preparando para desencarnar. Lá fora a gente fala morrer, né? Aqui a gente fala desencarnar, que fica mais leve. Todos nós vamos desencarnar. Todos nós estamos desencarnando a cada dia. Ao nos preparar para desencarnar, nós precisamos contar com uma possibilidade da continuação da vida e com uma consciência muito mais ampla do que essa que nós temos aqui, que é de uma certa forma impedida pelo corpo físico. A preparação consciente aqui agora seria exatamente essa renovação, para que ao encontrarmos com a nossa consciência mais ampla no plano espiritual, nós tenhamos tranquilidade diante dos nossos próprios conflitos e dos nossos enganos. Então, ao invés de eu encontrar com erros, eu vou encontrar com enganos. E ao encontrar com enganos, eu não vou continuar alimentando a culpa, porque eu sei que todos podem ser consertados. Tudo pode ser perdoado por Deus, mas o perdão divino só se concretiza quando eu me perdoo também. E ao desencarnar, além de eu mesmo encontrar com a minha realidade, eu vou encontrar com aquelas pessoas de quem eu estava escondendo algumas coisas. E com a comunicação no plano espiritual e pelo pensamento, os espíritos conseguem penetrar no pensamento uns dos outros. Imaginaram a tragédia que vai ser isso? Aí você encontra com a pessoa e você lembra, né? Esse aqui eu estava escondendo alguma coisa. Aí ele chega, então foi você que fez isso, isso e isso. É mais ou menos assim, né? Por isso, a reforma inclui todas essas coisas. Toda essa renovação necessária. Tem uma outra questão aqui muito séria. A 642. Ele pergunta assim, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Será que não praticar o mal está beleza? Está bom? A resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Sempre ação positiva. Paralisação é contrária à lei. Então não basta não fazer o mal, não basta ficar parado, estacionado. É preciso agir, sem medo de errar. Se errar, conserta. Simples assim. Aí eu vou agir, eu vou ousar. Mas é importante ousar buscando uma consciência desse bem. Aí é recomendado Jesus, com a orientação do Evangelho, para que essa orientação nos mantenha dentro de uma linha de crescimento. O que a doutrina espírita faz, então, com o Evangelho de Jesus? Ela nos leva para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é a primeira fase, o primeiro livro. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro. É exatamente o que vai desdobrar as leis morais. Aí no Evangelho, os Espíritos dizem o seguinte,
que as matérias contidas nos evangelhos do Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos tradicionais da Bíblia, vai estar dividido em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que foram utilizadas pelas igrejas para fazer os seus dogmas, os milagres, as profecias e o 5º, o ensino moral. Diz que esses 4 primeiros foram discutidos ao longo de todo esse tempo, mas nós chegamos a uma conclusão. Eles alimentaram todas as controvérsias, todas as discussões que as igrejas têm. E o 5º, o ensino moral, ficou parado. Aí os Espíritos dizem, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item da introdução, que chama Objetivo da Obra, eles dizem que o objetivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente desvendar isso. Ele diz que o Evangelho ele é um roteiro para buscar a felicidade definitiva. E diz que esse roteiro, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, ou Evangelho de Jesus, tem uma lógica. E que essa lógica é exatamente o ensino moral. Porque essa lógica busca a essência do ensinamento de Jesus, e os Espíritos comentam alguns trechos do Evangelho original da Bíblia, colocando orientações, ensinamentos que vão facilitar o nosso entendimento para cumprir a lei. Então é aí que o Evangelho segundo o Espiritismo precisa ser adquirido. Nós precisamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo. De preferência a codificação toda, mas especialmente nesse caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a nossa reforma moral aconteça através dele. Aí nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler, vamos passar pela introdução, vamos ver lá esse trecho que eu citei. Eles vão falar o seguinte, que ao invés de seguirem uma ordem cronológica, que o Evangelho foi colocado numa ordem lógica, que é a ordem da doutrina. Nós fizemos uma divisão dos capítulos do Evangelho, são 28, e na divisão dos capítulos, nós achamos essa ordem lógica. Descobrimos que os primeiros capítulos, eles são como uma espécie de uma indicação do caminho da renovação moral. Capítulo de 1 a 6. Do 7 ao 10º, ou do 7º ao 10º, tem o capítulo da construção íntima da felicidade. Do 11 ao 17, são os capítulos da demonstração daquilo que nós aprendemos. Do 18 ao 26, são os capítulos que nos chamam a atenção, que nos alertam para determinados comportamentos, para determinadas situações que nos envolverão e que nós nem sempre saberemos conviver com elas se não observarmos esses ensinamentos. E o 27 e 28 são os capítulos dos pedidos e dos agradecimentos, que são os das preces. Aí vamos voltar, claro que não vai dar para falar de todos hoje, né? Mas é uma sugestão para que todos busquem isso no Evangelho segundo o Espiritismo, façam essa divisão e observem com essa lógica. Então, o roteiro está exatamente em cada um dos capítulos do Evangelho. E tem uma ordem lógica. Aí ele diz assim, você vai iniciar a sua reforma moral. Vai começar hoje. Pegou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao abrir o Evangelho e iniciar os capítulos, você vai ver lá o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito assim, o título, Não vim destruir a lei. Primeiro capítulo, primeira orientação para você iniciar a sua renovação moral. Coloque, é um pronome, né? Eu. Coloque assim, eu não vim derrogar a lei. São palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 17 do Evangelho de Mateus. Ele diz, não vim derrogar a lei, vim cumprir. Aí nós colocamos assim, eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir. Inicio a minha reforma moral.
Porque aí eu vou descobrir que eu avanço o sinal vermelho, que eu paro em cima da faixa de pedestre, que deixo de obedecer determinadas sinalizações de trânsito, que eu deixo de cumprir regras mínimas e básicas do meu ambiente familiar, da vida familiar, deixo de cumprir regras básicas da convivência no meu ambiente de trabalho. É um processo de, além de aprendizado, ao mesmo tempo de observação e de transformação. É renovação moral. É isso que é renovação moral. Passar a agir de acordo com a lei. Isso é o bem. Aí você vai perceber, por exemplo, que chega atrasado no trabalho por causa do dia. Que sai mais cedo. Que estica o horário do almoço. Eu tenho certeza que ninguém que faz isso. Mas só um exemplo, né? Então, você estica o horário de almoço, sai mais cedo, falta quando tem uma possibilidadezinha assim, você vai analisando tudo isso aí, e tudo isso é derrogar a lei, porque são essas regras, essas leis, que eu vivo com elas aqui na minha sociedade. E aí eu vou ampliar as leis mínimas do meu dia a dia para essas mais amplas da sociedade, para a nossa Constituição, que é a regra máxima, a lei máxima aqui do país. Nós vamos chegar até nisso, mas partindo de coisas pequenininhas do dia a dia. Aquelas regrinhas básicas da convivência dentro de casa, da convivência com as pessoas. Aí eu vou sempre lembrar disso, né? Eu não vim derrogar a lei. Primeiro passo. Segundo passo, que é o segundo capítulo do Evangelho, ele fala assim: o meu reino não é deste mundo. Aí eu vou pensar direitinho, interessante. Essa resposta que Jesus deu a Pilatos, dizendo que o reino dele não é deste mundo. Nós temos aqui 3 reinos, né? O mineral, o vegetal e o animal. O animal é dividido em 2, né? Que é o animal irracional e o animal racional, ou humano. O reino hominal. 4, na verdade. Aí Jesus diz que o reino dele não é aqui. Falou para Pilatos. Então, o reino de Jesus não sendo aqui, o meu também não é. Então, eu preciso trabalhar para não querer abraçar e ter tudo daqui, porque aqui tudo é passageiro. Meu reino é aqui, significa que eu vou sair desse lugar aqui. Eu começo a fazer uma nova visão das coisas que eu tenho lutado por elas e passado por cima das pessoas e das instituições, por causa dessas coisas que agora eu estou descobrindo que não vão completar de fato o meu reino aqui, porque o meu reino, como Jesus, não é deste mundo. Aí quando eu vou ver a lógica e a sequência do Evangelho, eu vou ver que o capítulo 3 do Evangelho diz que há muitas moradas na casa do Pai. E lá no item 5 deste capítulo 3, ele vai falar da classificação dos mundos. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. E nós estamos no mundo de prova e expiação. Ainda tem regeneração, felizes e celestiais para cima. Se o meu reino não é deste mundo de prova e de expiação, ele é do celestial, porque Jesus veio falar do reino dos céus aqui para nós. Eu tenho que trabalhar aqui para vencer todas as etapas, aproveitar o tempo que o nosso amigo Charles falou, aproveitar o tempo aqui, para que esse tempo bem aproveitado aqui me dê o passaporte para um reino mais avançado, mais celestial. E para que eu alcance os reinos celestiais, o capítulo 4 fala que é preciso nascer de novo. Porque seria uma pergunta lógica, que foi a pergunta que o Nicodemos fez para Jesus. Como que eu vou fazer para alcançar? Pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus, na época, não respondeu para ele claramente, porque não tinha condição naquele momento. Mas nós já sabemos. É preciso nascer de novo, reencarnar também, renovar todos os dias e reencarnar quando este corpo não der mais condições de continuidade. Nós vamos desencarnar
vamos reprogramar, reorganizar e nascer de novo. E dar continuidade, sempre aproveitando. Chegamos no capítulo 5, que é o capítulo de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O aflito responde muito bem o momento que nós estamos vivendo aqui na Terra. É um momento de aflições. É um momento que pelo menos sugere aflições. Porque nós estamos aflitos. Hoje eu estava ouvindo o noticiário, a hora que vinha para aqui, dizendo que o dólar bateu mais um recorde de elevação. E isso é motivo de aflição para muita gente. E tem quantas outras coisas acontecendo? Aí tem as questões do feminicídio, por exemplo. Cada dia aparece uma notícia de feminicídio. Mas tem notícia de criança matando criança, de pais adultos batendo em crianças porque a criança brigou com o filho dele. Tem e essas diversas notícias aí que todo mundo já sabe de cor, né? Tudo isso faz parte do nosso momento de aflição, porque ele faz parte das nossas reencarnações. Então, num processo de renovação moral, nós temos que buscar o entendimento disso e passar a ver tudo isso não como tragédia, mas como acontecimentos necessários dentro do processo que nós estamos vivendo para atingir o nosso crescimento, atingir a felicidade de fato. Mas quando nós passamos bem pela aflição, ele diz que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Então, a aflição vai nos levar ao encontro com Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Foi a aflição que trouxe a maioria de nós para aqui. Foi a aflição que nos trouxe para buscar alguma solução. Nós viemos aqui encontrar com Jesus. Aí chegamos aqui e encontramos com Jesus, o Jesus do Espiritismo, que propõe o quê? Renovação moral. Se você não mudar, se você não se renovar, você não vai melhorar nunca. O seu encontro com Jesus vai ser em vão. Você vai ter Jesus na sua fala, no seu conhecimento, mas não terá Jesus na sua ação, no seu entendimento, no seu comportamento. Então agora é preciso fazer com que Jesus seja parte integrante da nossa vida para que nós possamos atingir os nossos objetivos de renovação, de felicidade. Aí do capítulo 6, Jesus que nos convida lá na primeira mensagem do Evangelho, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas diz também: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é o cumprimento da lei, é o juízo da lei. Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. É o capítulo do encontro com Jesus. Aí o que ele vai propor para nós? Felicidade, bem-aventurança, reconstrução de tudo aquilo que você veio fazendo ruim até agora. Capítulo 7, 8, 9 e 10 são capítulos de bem-aventurança. Os 7 bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Significa humildade. Para eu aceitar essa proposta de renovação com Jesus, eu preciso partir da humildade. Eu preciso me tornar humilde. É esse que é o bem-aventurado, o pobre de espírito, na verdade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Com humildade, com simplicidade, nós vamos conquistar esse nosso lado espiritual e iniciar a nossa renovação. Porque ele propõe que a gente combata o orgulho, combata o egoísmo e transforme tudo isso em simplicidade e em caridade. Pula para o capítulo 8, ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O puro de coração é aquele que verá, que entenderá a Deus com amplitude. Quanto mais puro, mais entendimento de Deus e da lei de Deus.
Então, o puro de coração é aquele que entra num processo de autopurificação para construir a sua felicidade interior através dessa renovação. Aí lá nos capítulos tem cada um dos itens que vão nos dar a dica direitinho do que precisa ser feito, que é a mensagem dos Espíritos, dando uma orientação direta. Aí pulo do 8 para o 9, e o 9 é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os brandos e pacíficos. Esse capítulo é um dos mais sérios, porque o que mais temos notícia atualmente é de agressividade, é de desconstrução da paz, onde tem, e às vezes ativamos a violência, a agressividade, o conflito, onde já não tinha. Então, neste capítulo, nós vamos trabalhar a construção o pacífico. Não é aquele que cruza os braços e fica esperando as coisas acontecer. Não é aquele que não faz o bem. É aquele que faz o bem. É o que faz a paz. Eu sempre dou um exemplo muito simples desse negócio de fazer a paz. Como fazer a paz? Para de deixar a toalha molhada em cima da cama, jogada em lugar que não é o lugar dela. Para de deixar sapato, chinelo, roupa jogado pela casa. Comece a colaborar na limpeza da sua casa onde você mora. Porque quando você não liga para isso porque é você que faz, você estraga a paz de quem vai ter que fazer depois. E mesmo que a pessoa que faz depois não reclame e não fale nada, você pode estar colaborando para que interiormente ela vá acumulando sofrimentos, conflitos, raivas, mágoas, porque às vezes a pessoa não tem como falar. E uma hora essa pessoa vai explodir contra você ou contra ela mesma. É a partir desses pequenos pontos que nós vamos chegar no capítulo 10, que é o capítulo dos bem-aventurados misericordiosos. São aqueles que têm pena das misérias dos outros. É aquele que perdoa. É aquele que perdoa a si mesmo e perdoa o outro. Não há como perdoar ao outro sem se perdoar. Então é preciso aprender a nos perdoar, a relevar as nossas faltas, considerar que tanto nós quanto os outros temos direito de nos enganar. Mas todos temos direito de refazer, de continuar, de consertar aquilo que foi feito por engano. Neste capítulo, ele fecha a parte da construção da nossa felicidade. Porque todos eles, esse grupo de capítulos, todos eles falam de bem-aventurança, de felicidade. E quando eu vou construindo a minha felicidade, e esses interessam a cada um de nós como indivíduo, principalmente. Quando eu construo tudo isso aí, porque eu encontrei com Jesus e Ele me deu essas diretrizes, e essas diretrizes vão fazer a minha reforma, a minha renovação íntima, ele vai partir para uma outra fase, que é a fase seguinte, que vejam como é interessante e vocês vão ficar com para casa de fazer isso em casa depois, Pegar o Evangelho com o Espiritismo e analisar os capítulos dessa forma, vocês vão ver como que vai encaixando. A fase seguinte, que começa no capítulo 11 e vai até o 17, é assim, o 11, ele fala assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Beleza, Entenderam que agora é para fora? Antes eu construí, eu me reconstruí. Eu me consertei, eu me renovei, eu me reformei. Agora eu vou praticar a mudança que eu fiz em mim. Como que eu vou praticar? Amando ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, como a mim mesmo, na transformação que eu fiz, agora eu vou amar o meu próximo.
Então agora aquele cunhado, a sogra, aquele parente difícil, aquela pessoa da vizinhança, já não terá mais aquela dificuldade que tinha antes, porque agora eu me amo e vou amar a essa pessoa, independente de como ela está, de como ela seja. Capítulo 11. Mas aí ele aperta um pouquinho mais. Aí no 12 ele fala assim, amai os vossos inimigos. Tudo continuidade do Evangelho. Se eu passei pelo processo anterior, eu vou ter mais facilidade ou menos dificuldade para amar o inimigo. Aí eu vou chegar no amor ao inimigo. Na sequência, eu vou só falar que o tempo está acabando. É o seguinte, no 13, ele vai falar para não permitir que a esquerda veja o que faz a direita. É a caridade, né, de uma maneira interessante. No 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O 15, fora da caridade não há salvação. O 16, não servir a Deus e a mamão. E o 17, que fecha essa fase aí, sede perfeitos. Teoricamente, é super simples. Mas a teoria simples e organizada e didática que está no Evangelho é exatamente para facilitar o nosso entendimento e a prática. Eu acredito que todo mundo aqui hoje vai sair fazendo isso, não vai? Não. Pelo menos sair pensando em adquirir o Evangelho e estudar para ver se é verdade tudo isso, né? Já é um bom começo. Mas, independente disso, quem não puder comprar o Evangelho hoje ainda, que não tiver, já saia um pouquinho melhor, com o propósito de ficar um pouquinho melhor, porque isso é bom para nós. Nós sairemos aqui mais tranquilos, mais leves, mais agradáveis, mais espiritualizados e mais envolvidos com o nosso próximo, que é o grande mandamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Não há como amar o próximo sem conviver com ele. Conviver bem. E para conviver bem, precisa aprender a perdoar, precisa aprender a não ser explosivo e uma série de outras coisas assim. Então, nós agradecemos a todos pela oportunidade, pela presença e pedindo a Jesus que nos dê forças, que nos dê coragem, que nos dê inteligência cada vez mais ampla, para que nós possamos entender a mensagem dele e, através dela, fazer a nossa renovação e nos tornarmos o Cristo que ele já é. Muito obrigado. Jesus ilumina a todos.